A Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe realiza audiência sobre dano moral. O evento ocorre na tarde de hoje na sede da instituição e um dos temas centrais é a importância da reparação ao consumidor. O repórter Rafael Carvalho tem mais informações. Rafael. Suzane, esse evento hoje à tarde na OAB faz parte de uma mobilização que a Ordem dos Advogados tem feito diante de uma situação que tem ocorrido aqui no Estado, no âmbito da Justiça, o entendimento da Justiça aqui em Sergipe, assim como está vendo também em outros estados, que no entendimento da Ordem dos Advogados é danosa, essa forma de olhar é danosa para o consumidor. Estou com Daniel Costa, que é o presidente da Ordem dos Advogados aqui em Sergipe. Explica para a gente, doutor Daniel, o que é que tem ocorrido, como é esse entendimento da Justiça? Bom, exatamente. Hoje, justamente no dia que o nosso Código de Defesa do Consumidor completa 34 anos, o OAB Sergipe abre a sua casa para realizar uma audiência pública de um tema de extrema relevância para a sociedade e para a advocacia, que se refere a esses empréstimos consignados de natureza fraudulenta. Recentemente, alguns magistrados aqui no nosso estado e uma Câmara do Tribunal de Justiça têm entendido que não se trata de um caso de concessão de dano moral. O OAB Sergipe precisa alertar a sociedade, alertar o Poder Judiciário de que há um dano sim ao consumo e que esse dano pode se estender a diversos consumidores, especialmente para os empréstimos consignados para aquela pessoa que é aposentada, que com muito esforço consegue a sua aposentadoria e sem realizar qualquer tipo de contrato, sem qualquer autorização, vê o desconto acontecendo na sua conta corrente e, com isso, reduz o seu poder de compra, reduz o seu poder de comprar as suas necessidades do dia a dia da sua casa e, com isso, gera, assim, um dano moral. Portanto, a Ordem aqui vai abrir a sua casa numa audiência pública para receber toda a sociedade, para receber a advocacia, para alertar a importância desse tema. Como isso acontece na prática? Por exemplo, um consumidor, um idoso, ele recebe ali uma ligação, uma mensagem e já vê no mês seguinte o desconto desse consignado? Exatamente. Normalmente esses golpes acontecem pelo telefone. É interessante que quando as pessoas recebem o benefício da aposentadoria, não passa muitas vezes nem mesmo um dia e já está recebendo as ligações e, por inexperiência, muitas vezes idosos recebem essas ligações e acabam caindo no golpe que gera um desconto consignado no seu contra-cheque por contratos que muitas vezes são fraudulentos. A pessoa não autoriza aquela contratação, não autoriza a contratação de nenhum empréstimo, não autoriza nenhum desconto, mas isso acaba acontecendo no seu contra-cheque e aí que gera, sim, um dano moral. Inclusive, é uma jurisprudência que já era consolidada aqui no estado de Sergipe. O Superior Tribunal de Justiça também tem esse entendimento consolidado. E eu ressalto que essa pauta, ela foi levantada pela advocacia sergipana. Foram várias reclamações que aqui na OAB Sergipe nós recebemos, especialmente das comarcas do sertão sergipano. Com essa jurisprudência consolidada, como era o entendimento na prática, nas decisões? Na verdade, quem tem a diminuição de um poder de compra na sua conta corrente sem autorização sofre sim um dano moral. Você acaba tendo a sua administração financeira prejudicada e a gente não pode concordar que haja uma inversão da jurisprudência. A orientação da Ordem à advocacia é que continue entrando com as ações e que continue recorrendo, para que a gente possa consolidar a jurisprudência a favor do consumidor. Com esse novo entendimento aqui da Justiça, seria uma forma de, sendo bem objetivo, dizer a culpa é do consumidor, ele que caiu no golpe? Certamente. Inclusive, há alguns casos em que os autores das ações, ou seja, os consumidores, chegam a ser condenados por litigância de má-fé, o que, ao nosso ver, com todo respeito às decisões do Poder Judiciário, é completamente absurdo e ofende, sim, o direito dos consumidores. Outra questão que tem sido muito recorrente e debatida quando se trata de golpe é a questão da responsabilidade dos bancos, que têm a obrigação de investir em tecnologia da informação, em melhorar a segurança virtual dos meios. Se disponibiliza por exemplo, aquele serviço ali no celular, que o banco tem essa obrigação, mas nem em todas as decisões se tem ali um reparo ao consumidor. Como fica essa situação? Bom, isso nos remete a uma reflexão, porque o dano moral, ele tem um caráter de reparar o sofrimento, tem um caráter punitivo, de punir aquele que causa o dano, mas principalmente um caráter pedagógico. A gente acredita que a inversão dessa jurisprudência, de forma contrária ao consumidor, venha a incentivar as empresas, os bancos, a não mais investirem em segurança.
Ou seja, quem sofre no final das contas vai ser o próprio consumidor. Já teve reunião no Tribunal de Justiça sobre isso? Nós tivemos uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Ricardo Múcio, e também nos reunimos com os desembargadores que compõem essa Câmara Civil, que vem tendo essas decisões desfavoráveis aos consumidores. O OAB Sergipe instruiu um processo administrativo aqui na nossa instituição. A nossa Comissão de Defesa do Direito do Consumidor elaborou um parecer, e esse parecer foi remetido ao Tribunal de Justiça para que venha subsidiar as decisões a partir de agora. Então, quando se tem aí uma negativa da Justiça aqui no âmbito estadual, o consumidor vai ter que recorrer a Brasília para tentar lá, já que existe essa jurisprudência? Certamente, há uma possibilidade de recurso aqui no âmbito do Tribunal de Justiça, tendo em vista que uma das câmaras cíveis é favorável, melhor dizendo, aos consumidores, mas caso a decisão seja desfavorável, ou seja, caso essa jurisprudência que está se consolidando em uma outra Câmara Civil seja desfavorável ao consumidor, a nossa orientação é que faça o recurso especial, que os advogados e que as advogadas protocolem um recurso especial para que a gente possa inverter essas decisões no Superior Tribunal de Justiça. Quanto mais decisões favoráveis aos consumidores tiverem, melhor será. E qual é a efetividade dessa mobilização, que essa mobilização da OAB pode ter nesse sentido de reverter essa situação? Bom, uma audiência pública ela tem um intuito de chamar a atenção da sociedade, mas também de orientar os operadores do direito. A audiência ela é aberta para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para as associações que tratam da defesa dos consumidores, para que a gente possa ter um entendimento consolidado sobre a fundamentação, sobre a consolidação da jurisprudência, mas principalmente para que a gente não baixe a cabeça quanto à defesa dos consumidores, especialmente aqui no estado de Sergipe. Então, um consumidor que caiu num golpe desse, por exemplo, de repente ter ali o desconto de uma parcela de um empréstimo consignado sem autorização dele, qual a orientação que a OAB dá nesse momento? A orientação é que procure um advogado de sua confiança, que ajuize a ação, que peça a liminar para suspender os descontos, que peça a reparação dos descontos eventualmente realizados, mas também que peça a indenização por dano moral. Esses 3 pedidos são fundamentais para que a gente consiga consolidar essa jurisprudência e não permitir que haja um entendimento contrário aos interesses dos consumidores. Não somente idosos, as pessoas em geral têm caído em golpes assim, mas a gente sabe que o idoso tem sido muito vulnerável por causa da questão da tecnologia, do uso, a limitação em relação a isso. E as estatísticas dizem isso, que os idosos caem muito nesses golpes. Existe uma comissão específica que trata, nesse caso, quando se trata de idoso, ou fica no âmbito mesmo aqui da OAB, do consumidor? Aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, Sergipe, nós temos a Comissão de Defesa do Consumidor que trata desse tema, mas realmente é uma informação muito importante porque não só os idosos, mas a população em geral precisa ficar alerta. Normalmente, as empresas que trabalham de forma correta não oferecem serviços pelo telefone. Não é comum você realizar empréstimos pelo telefone. O mesmo acontece, por exemplo, aqui no âmbito da advocacia, quanto ao tão mencionado golpe dos precatórios, em que as pessoas entram em contato com os clientes dos escritórios de advocacia, dizendo que falta o pagamento de alguma guia ou o depósito de algum valor como uma condição necessária para a liberação de precatório, para a liberação de alvará judicial ou de RPV. Há muito tempo a Ordem vem atuando, inclusive nós fizemos uma queixa-crime, está tramitando na delegacia para poder apurar esse tipo de situação. A nossa orientação é a mesma. Não aceitem esses serviços ofertados via WhatsApp, via telefone e, na dúvida, liga você mesmo para a empresa, liga para o seu advogado para que não haja qualquer dúvida em relação à idoneidade desse contato. Muito obrigado, presidente da OAB Sergipe, Daniel Costa. Suzane. Um assunto muito importante, Rafael, e vale lembrar que o consumidor que por acaso tenha caído nesse tipo de golpe e não tem condições de contratar um advogado, pode procurar a Defensoria Pública da União também. Muito obrigada pelas informações, Rafael. Agradecer mais uma vez.